Olá a todos, bem-vindos a mais uma edição de Money Report Money Talks e hoje nós vamos falar de empreendedorismo. A empresa Mobility está fazendo 22 anos e estamos aqui com as duas pessoas que tocam o business. O fundador, Oscar Kedor, e também o seu sócio, Oswaldo Melantônio, que tem uma grande, vasta experiência em empresas multinacionais e hoje não só é sócio do Oscar, como também investidor em várias startups. Nós vamos falar um pouco aqui hoje do que é tocar uma empresa de mobilidade num ambiente que está tão diferente, está em constante transformação, e justamente vocês que criaram um modelo que é um pouco diferente das demais concorrentes, né? Quem fala primeiro? Oscar. Oscar. Vamos lá. Como é que foi o surgimento da Mobility e por que vocês foram para esse modelo que tem, por exemplo, oferta de carros de luxo, tem coisas que não se encontram na concorrência? Na verdade, eu nasci como representante de uma locadora alemã, a Sixt. Em 1997, 98, eu trouxe eles para o Brasil. Mas muito rápido eu percebi que, primeiro, que o mercado tem bastante oportunidade, mas que o mercado alemão ou europeu não é o grande mercado para os brasileiros. Os brasileiros vão para os Estados Unidos e aí logo parti então para uma diversificação. E quando eu fui diversificar, quando eu fui trabalhar com locadoras internacionais, a gente só trabalha com as grandes locadoras, compara elas, eu entendi que também seria importante ter diversificação. Então, motorhome, moto, mas o principal, na realidade, são esses produtos mais luxuosos que a gente também oferece. O motorhome aqui no Brasil tem saída, porque parece que é uma coisa mais americana, né? Na verdade, o awareness tem aumentado muito. Agora a pandemia abriu muito essa perspectiva e a possibilidade de você trabalhar remoto em qualquer outro local. Então, tem pessoas que têm sonhado bastante com isso, mas não é uma realidade para o brasileiro. O brasileiro tem medo de acampar ou de andar em motorhome. Já no mercado europeu, principalmente americano, eles estão acostumados. Então, você vê isso na rua, então você tem locadoras com milhares de motorhomes. Aqui no Brasil, a gente tem, no sul do Brasil, algumas iniciativas, mas é muito, muito pouco. Daquela época, 22 anos atrás, até agora, qual foi a principal mudança que você vê dentro do mercado e do consumidor de maneira geral? É interessante falar sobre 22 anos, aparentemente mudou muita coisa em distribuição, nem se fala em tecnologia, hoje em dia a gente se comunica de uma outra forma do que há 22 anos. A prestação de serviço não mudou tanto, porque os clientes continuam indo para um balcão de uma locadora, tem que pegar fisicamente o carro. Então, essa parte eu acho que ainda a disrupção está por vir. Então, a locação, hoje, por exemplo, eu aluguei um carro da Localiza e eles estão fazendo muita propaganda do Localiza Fast, que é justamente essa questão de você eliminar algumas barreiras que são super necessárias, porque a parte inconveniente, você quer ter uma experiência mais uberizada, de você entrar num pátio, você servir do carro que você quer e sair sem muito tempo de fila. Então eles já estão conseguindo fazer isso, mas então a essência do negócio não mudou muito. Os clientes continuam indo para um aeroporto, alugando um carro, assinando um contrato e fazendo. Só a forma como você chega na informação que mudou dramaticamente. Hoje a gente trafega muitos dados, a gente virou uma empresa de tecnologia e cada vez mais está preparado dessa forma. E como é que vocês capturam esses dados do cliente? Como é que vocês trabalham isso? A gente tem um modelo de negócio que a gente gosta de frisar, que é B2B, 2C. Então a gente ajuda agentes de viagem, são cerca de 1.500 agentes de viagem aqui espalhados pelo país, que têm a confiança do cliente na mão. Então a gente quer dar toda a segurança e conforto para que esse agente de viagem possa oferecer ofertas com clareza, mas também com clareza também das informações, porque tem muitas informações nas pequenas letras dos contratos das locadoras que não são necessariamente... na realidade são contratos, você está se apropriando de um bem quando você aluga um carro. Então tem responsabilidades ali que tem que ser esclarecidas. A gente esclarece isso, deixa muito mais à luz para que o cliente possa decidir o melhor para ele. Então o agente de viagem tem conosco
uma ferramenta segura para ele poder oferecer ao cliente dele. Diferente do que se ele começar a tentar entender isso sozinho. Então, isso ainda, eu acho que quanto mais informação a gente tem, mais curadoria a gente precisa. Isso é um mito de que você desintermedia. Justamente quando você tem excesso de informação, você precisa de alguém que te navegue pelo excesso de informação que existe. Eu tenho um amigo que mora em Nova York em Nova York ninguém tem carro, mas no caso dele específico, ele mora num prédio no qual a garagem original foi transformada numa locadora. Então é um sistema muito interessante porque ele tem um aplicativo e se ele precisar de um carro, ele vai lá, faz tudo aqui, joga um QR Code, o carro abre, a chave do carro está lá dentro e ele pode pegar o carro. Geralmente eles viajam no fim de semana. Você acha que existe espaço para esse tipo de coisa aqui em São Paulo, pelo menos? Sem dúvida. Eu acho que isso a gente tem um agravante da criatividade da fraude brasileira. Então, eu acho que isso ainda tem que resolver primeiro isso, e aí depois, porque a tecnologia já existe, isso é comum na Europa, nos Estados Unidos. A gente tem, às vezes, quando a gente viaja, a gente acaba não podendo se beneficiar disso porque a gente não é local. Mas eu tenho amigos que moram em Amsterdã ou na Alemanha que eles fazem dessa forma, já vivem assim. Agora, aqui no Brasil, você tem uma criatividade enorme de você fraudar o sistema, então tanto é que quanto mais você descentraliza, você sempre tem que ter alguém vendo se você é a pessoa que está certo, conferindo algum tipo de documento. Essa coisa de totalmente automatizado talvez não funcione muito bem por aqui mesmo. Eu sou cético com relação a isso. Eu acho que os modelos também, você vê, por exemplo, há pouco tempo atrás a gente estava com patinete por toda a cidade, só que aí você olhava, era só no creme de São Paulo, você em certas regiões ali, hoje nosso escritório ficava ali pertinho das Nações Unidas, na Verbo Divino, ali a gente estava na fronteira desses patinetes, porque de lá para lá eles já não queriam alugar. Então, imagina com o carro. Agora, deixa eu trazer um pouco o Oswaldo para a nossa conversa. Como é que vocês dois se conheceram? Como é que essa parceria surgiu? Então, eu fui apresentado, eu não conhecia o Oscar, nem tão pouco a Mobility, mas eu já tinha feito alguns investimentos em startups e estava procurando diversificar, não é? Mas dentro de algum segmento que, primeiro, tivesse a prestação de serviço, que o atendimento fosse um diferencial, que a transformação tecnológica também fosse um elemento importante, não é? Que tivesse uma equipe bem alinhada. E aí o Bernardo Feldberg, que é ex-presidente da Carlson Wagonlit Travel, que acabou me apresentando o Oscar. A gente se encontrou num evento, ele falou, olha, tem uma empresa do qual eu sou conselheiro, nós estamos procurando um investidor, acho que você, Oswaldo, tem todas as características, não só o dinheiro, mas o perfil, não é? E o background que poderia ser complementar ao Oscar, não é? Visto que eu tinha uma carreira executiva de mais de 40 anos, não é? Em 5 multinacionais, e o Oscar praticamente, não é? Desde formado na Alemanha... Nunca foi empregado. Nunca foi empregado, sempre foi empreendedor. Então, eu falei, interessante, complementaridades, não é? Ele tem coisas que eu não tenho tão agudas, mas eu tenho outras, não é? Que eu posso agregar valor, não é? Adicionar. E olha, são 6 anos e meio, não é? 50-50. 50-50. A companhia cresceu bastante, não é? E posso te dizer uma coisa, é mais fácil conviver com o Oscar do que na relação de um casamento. Eu estou no 3º casamento. Então, se você vê... Tem que falar isso para minha ex-mulher. Não tempo. Mas realmente é muito fácil trabalhar. Ele comigo, eu com ele. Olha, não me lembro de lógico, discordância de ideias, isso é normal, positivo. Mas uma briga, um conflito mais sério, sair aborrecido, magoado, chateado, não me lembro. Realmente, você pode até lembrar. Em 6 anos e meio, não é? E muitas vezes ele tem pontos de vista completamente diferentes dos meus.
não é? Mas isso que é importante. Não é? O debate, não é? Em grupo de trabalho e que leva a uma tomada de decisão, que pode estar certo comigo, ou com ele, ou com outra pessoa. A gente também é muito aberto. Acho que esse espírito de cabeça aberto também ajuda muito. Esse é um ponto Eu importante. não sou dogmático, ele também não é dogmático. Então, esse é um ponto importante dentro da discussão sim, do empreendedorismo, porque, afinal de contas, muitos empreendedores têm sócios e a relação nem sempre é muito boa. é verdade. Isso que vocês têm, será que é por conta da maturidade? E quando vocês se tornaram sócios, vocês já estavam num estágio de maior maturidade ou foi, de repente, um encontro de almas complementares? Aloysio, eu tenho investido, eu tenho hoje 5 startups, 5 exatamente, não é? E são jovens, a grande maioria está na faixa aí de entre 30 e 40 anos, não é? E eles são imaturos emocionalmente, são ainda... Você tocou o dedo na ferida, é maturidade. Acho que maturidade, não é? É do Oscar com 51 anos, minha maturidade com 70 anos, então ele tinha 45, não é? Origem alemã, racional, não é? Então, e eu vi em muitas dessas startups que eu faço parte já rupturas de sócios, de jovens que vão embora. Você mesmo tem conhecimento, não é? E briga feia de discordância. Então, falta resiliência, falta exatamente essa inteligência emocional, não é? A capacidade de ser flexível, de ouvir melhor os outros. Não, eles têm uma guerra, ele quer prevalecer a opinião. Parece, na universidade, aquele calor, não é? Então isso muitas vezes acaba estragando o negócio. Sim, claro. Acaba estragando o negócio, destruindo o negócio. Na verdade, a gente é quase um negócio familiar. Né? E eu gosto bastante do modelo familiar, apesar da gente ser da primeira geração. A gente está dito ao futuro se a gente vai ter a segunda ou a terceira geração, mas um negócio que é feito por pessoas exige essa maturidade. Né? E tanto é que a gente tem a maturidade também de ter pessoas no nosso conselho que também ajudam, porque a gente acaba atenuando, se tem alguma diferença, você atenua e você tem, na verdade, a clareza de que você precisa ser flexível. Inclusive, nós temos uma ideia que a gente não conseguiu colocar ainda em prática, que é a criação de um conselho, uma empresa, uma SA de capital fechado. A gente fez uma transformação jurídica, eu até que propus para o Oscar, porque era microempresa, e eu acho que isso dá segurança jurídica aos clientes, uma SA de capital fechado, um capital maior, os sócios respondendo, não é, com seus bens pessoais pelaquela sociedade, não é? Isso passa melhor no mercado desde que bem comunicado. Mas uma coisa que eu queria me referir... Com relação ao conselho, né? Esse conselho de notáveis. O que é o conselho de notáveis? Bernardo Feldberg tem 75 anos, 50 anos de turismo. Um Firmino Antônio, por exemplo, estou falando de pessoas, mas pessoas que podem realmente agregar, né, sabedoria, né, muita experiência, décadas de experiência para a gente consultar. Não é um conselho de administração, mas é um conselho só de saber. Explicar para as pessoas quem é o Firmino Antônio. O Antônio foi CEO da Accor durante muitos anos. Sim, fundador. E fundador aqui no Brasil, inclusive. Ele criou o grupo no Brasil em 76 e hoje, quase 50 anos, é um grupo realmente muito importante, logicamente pela idade, né, partiu para outro ciclo de vida profissional. Mas eu acho que é um ponto importante, assim, desde que a gente nasceu, a gente tem conselho, board, comitês, a gente se estrutura, apesar de ter uma empresa que tem hoje 27, 28 funcionários, a gente, pouco antes da pandemia, estava com 42 funcionários, então, uma empresa pequena, a gente opera num nicho específico do turismo, a gente claramente quer se especializar e se foca nesse nicho, mas a gente internamente a gente se organiza com muito ritmo. Então a gente tem tudo está marcado, a gente sabe, tem pauta, tem nada, tudo que acontece na semana é levado para um espaço. A Mobility como uma pequena notável, não é? Pequena notável. E nós somos muito arrojados, quer dizer, uma empresa hoje, o que eu fiz em outras empresas... Mas vem cá, deixa eu perguntar uma coisa. Você
é italiano de origem. Sim. Ele é germânico. Sim. E a pequena notável era Carmen Miranda, que era uma portuguesa brasileira. Explica pra gente esse apelido, então. Não, é porque eu quero me referir que é uma empresa pequena, não é, mas tem características de uma empresa de grande porte. O que a gente faz, não é, no nosso planejamento estratégico, é muito difícil você ter uma pequena empresa que tem um plano, não é, estratégico de 5 anos, estruturado, organizado, e a gente segue a linha do partido. O norteamento estratégico não é que a gente dizia, não, a gente é muito realmente focado, não é? E a gente pode olhar, não é, 3 anos atrás, 5 anos atrás, não é? Da mesma forma quando a gente trata o colaborador. Eu de cara queria participar do Great Place to Work, não é? Melhor empresas para se trabalhar. Eu tinha essa experiência, a Ticket foi 20 vezes campeão, junto com o Magalu, eram as duas, os maiores ganhadores, a Luiz Helena Trajano e nós do grupo, acho que foi 20 vezes, em 20 e poucas edições. E a gente começou começar com um certificado, para ser uma certificação, não é? Em termos de benefícios, todos os benefícios sociais os nossos funcionários têm. Olha, plano de saúde é o Mint, não é? Não é a gente preza, quer dizer, hoje, quem conhece o Mint sabe que é uma referência no setor, não é? Até para executivos. Não é? E eles têm valores de benefício para a refeição do dia a dia, o ticket, não é? Valores elevados. Agora mesmo que nós recuperamos, demos a alimentação, supermercado para as famílias. Não é? Então a gente divide e nós temos ideia de implantar o ano que vem um sistema de participação em resultados e uma estrutura de cargos e salários. Então a gente trata essa empresa realmente, não é? Ela tem, por exemplo, quando a gente olha com os nossos banqueiros, não é? Os 2 banqueiros, eles não olham a gente como pequeno, eles olham a gente como no middle market. Não é? Empresa média. Mas tá mais para. Não. Porque a gente não olha só o faturamento. Faturamento, lógico, que se olha o faturamento, o bottom line, a última linha. Não é? Mas se olha também as iniciativas que vocês estão tomando no mercado. Quer dizer, hoje, por decorrência, vocês estão hoje nessa graduação. Mas amanhã vocês vão estar. Não é? E a gente quer, e a gente tem um objetivo de crescimento muito forte, não só orgânico, mas para aquisições. As aquisições não deu certo ainda, porque o setor é meio complicado. Esse setor. Complicado como? Complicado o seguinte, quando você vai, se deseja comprar, não é que as pessoas não queiram vender para nós, eles querem, mas é difícil você, no due diligence, na auditoria... Questão mais de governança, então. Sim. Não, e você encontra, exatamente, práticas, não é? Você adquirir alguns esqueletos e administrar esses esqueletos que estão escondidos nos armários, eu acho que faz parte do jogo. Eu já fiz 20 e tantas aquisições na minha vida, nas empresas que eu trabalhei, não é? E teve coisas mais complexas, mas quando é demais, aí nós estamos colocando em risco o nosso negócio, a nossa imagem, não é? E a Mobile tem uma reputação ilibada, inclusive muito forte no exterior. Sim. Então a gente não pode dar um passo que vai nos comprometer, não é? Mas vontade, a gente tem muita vontade, não é, de crescer também por aquisições. A Mobility tem essa reputação exterior porque vocês fazem negócio com o exterior ou o exterior aqui com o Brasil? Não, a gente hoje é exclusivamente focado com exceção de alguns clientes. Recentemente a gente até alugou alguns carros para a Copa do Mundo para argentinos, mas isso é um projeto para logo mais. A gente é focado para brasileiros que viajam para o exterior e alugam aqui no Brasil também. Mas o que eu estava me referindo não era exatamente isso. Sim, você está... Eu estava me referindo com relação às nossas parcerias sem comerciais. Dúvida. Sem dúvida. Não é? Eu mesmo, logo que entrei na Mobility, eu quis ver os players mundiais. Não é? Então, fomos a Miami, que é o centro universal do Rent-A-Car, não é? E fomos também fomos conhecer os heads da América Latina, da Avis, da Budget, da Alamo, da Hertz, enfim, não é? Fomos até em outras cidades. E realmente eu estava de ouvinte, porque eu não entendia absolutamente nada, não é? Mas estava muito atento, muito interessado para ver se o meu investimento estava no caminho certo. Não é? E a coisa que me chamou a atenção foi a reputação da empresa. Não é? O quanto eles acreditam
mesmo não vindo no Brasil, não é? Mas é lógico na figura do Oscar, mas também naquilo que a gente promete e entrega, não é? E quando a gente fecha um programa de incentivo, isso é para ser realizado, não é para ficar no papel. Então, eu vi de uma maneira geral muito difícil, não é? Só elogios, só feedbacks realmente muito positivos, não é? E a Europcar, a mesma coisa, assim, que eu estou falando da francesa, estou falando da alemã, não é? E nos ajudou muito na pandemia essa reputação. Se não fosse essa reputação, talvez a gente não estivesse aqui. Não é? A credibilidade que nós temos, e olha com essas empresas que são cotadas em bolsa, não é? E nós chegamos a pedir uma renegociação, porque não é? A gente tem um prazo, não é, para pagar, não é? E pedir para essas empresas, empresa brasileira, uma pandemia danada, setor de turismo, ele fala que vai pagar daqui para diante, não é? E o passado é que nem uma concordata, vai renegociar e vai pagar em parcelas, não é? Em euro e dólar. Não tivemos nenhum problema. Com todas os 6, 7, 8, 10, Sim. todas fizeram confiança na gente. Isso tem um valor realmente para mim extraordinário, não é? Mas isso que o Oswaldo falou, inclusive na nossa festa ele falou exatamente a mesma questão, isso normalmente também não é o estilo normal das empresas, isso é tão transparente assim, a ponto de falar que a gente teve renegociações e todo mundo teve que fazer e infelizmente muitos nem conseguiram honrar as renegociações. Infelizmente. Mas eu acho que isso é um ponto chave, a gente investe nesses relacionamentos porque no fim a gente quer saber quem está por trás das locadoras, porque existem meia dúzia de marcas, só que por trás dessas marcas sempre tem vários franqueados, tem vários diretores, a gente acaba investindo bastante nesse relacionamento, porque por trás das empresas tem pessoas e é um mercado altamente... o serviço é muito intenso, porque uma locadora tem vários momentos que pode dar algum tipo de ruído e é nessa hora que a gente ganha o cliente. Quando o cliente está em apuros ou o agente de viagem está com algum problema, alguma cobrança indevida, a gente tem toda a retaguarda para ter esse suporte. A gente estava falando aqui vários nomes do mercado internacional. Tem alguma empresa que vocês olhem como um paradigma? Sim. Pode falar da Elite, né? Assim, no mercado internacional. No mercado internacional. No mercado internacional, alguma gente. Empresa que você fale que é uma... Que seja uma referência para vocês em termos de qualidade de gestão, de mix. Eu acho que a gente tem... As locadoras, por exemplo, tem locadoras diferentes, se você comparar locadoras que são cotadas em bolsa e locadoras de capital fechado. A gente tem, por exemplo, uma relação muito boa com a Enterprise, que é uma empresa familiar de capital fechado. Eles passaram pela pandemia, eles compram 1 milhão de carros por ano. Então agora durante a escassez aí de veículos estavam com dificuldade de repor a frota. Não tinha chip, né? Condutores, né? Eles precisam de 100 mil carros por mês e eles estavam comprando 40 mil. Então, Daí só uma curiosidade, como é que o que se faz? Se deixa a frota envelhecer um pouco? É isso aí. Alonga ou compra usado. Ou compra usado. Ou compra novos de marcas que você não queria. Exato. Que você, por exemplo, tem um preconceito, digamos, não é? E fala, putz, o preconceito entrando nesse carros de carros chineses. Que não são tão de qualidade como não são os alemães, como são os alemães, não é? Como são os americanos. Porque existe um certo preconceito contra o carro chinês, por exemplo. Não, mas é isso mesmo que eu estava me referindo. São carros da Ásia, aí ele fala, mas eu não tenho, eu vou comprar, porque eu tenho que atender meu cliente, não é? E, talvez ele não fique tão satisfeito com a marca Y, mas eu tenho, não é? O pior é quando não tem realmente... Mas muitas vezes é um preconceito mesmo, porque uma vez que a pessoa experimenta o carro... É verdade. Por exemplo, eu acabei de alugar um carro chinês aqui, hoje na Localiza. Um Tigo 0 km, excelente carro. Não vou dirigir. Não, excelente carro. Eu no Recife, no Carnaval, eu aluguei um Tigo, achei excepcional. Mas assim, o mercado alemão, por exemplo, era bastante refratário com os chineses. Esse ano estão entrando 7 montadoras. Então, está tendo, por conta da necessidade de você ter carro,
você recorre a essa experimentação. Mas os alemães, por exemplo, são extremamente exigentes com testes de crash test. Então, tanto é que várias marcas nem passavam, nem entravam no mercado. Algum tipo de protecionismo, certamente, porque eles são donos das principais. Mas isso, de fato, foi um grande problema. Tem um efeito que a gente percebe aqui na compra também dos carros. Os carros econômicos, os mais baratos, sumiram do mercado. Então isso aconteceu também no rent-a-car. Então o ticket com isso também subiu. O ticket médio subiu. Então tem um efeito positivo no nosso negócio, no negócio das locadoras em geral. E as locadoras, evidentemente, investiram em clientes com maior potencial. E o mercado brasileiro é super bem-vindo, porque o brasileiro fica em média 9 dias, 10 dias. Esse tempo de uso é tudo que as locadoras querem. Elas querem deixar o carro na rua, né? Então, o brasileiro como cliente, o mercado latino-americano, principalmente o brasileiro, é muito cobiçado. Dentro do teu negócio, qual é o carro, qual é o tipo de negócio típico, a média, assim? Vem falar, qual é o ticket médio, o tipo de carro, o tipo de cliente? Assim, metade do nosso negócio é Estados Unidos. E eu diria que metade disso é Flórida. A gente tem agora, a pandemia abriu muito para outros lugares. Tem os brasileiros, ou o turista em geral, busca lugares mais remotos, ou aquelas viagens que sempre queriam fazer. Isso a pandemia trouxe. Então, algumas viagens que estavam reservadas para o futuro estão sendo executadas agora. Mas 50% vai para a Flórida, 50% para o resto dos Estados Unidos. E geralmente alugam. Sedã está acabando, esse mercado está acabando e morrendo. Então é SUV, tem as pequenas, médias, grandes. Os americanos gostam de SUVs grandes, brasileiros adoram também. Então, ticket médio de quê? De 2.500? Mais ou menos $800. Você está falando mais de Escalade Suburban ou mais Não, de os menores. Então, uma Blazer, esse é o carro típico, e um ticket médio aí de $800. A gente tem um segmento de luxo, que a gente... Esse segmento aí, Ferrari, Maserati, né? São celebridades aqui brasileiras, né? Que viajam e escolhem mobility, né? E autoridades e tal, porque é pela garantia do atendimento e saber também se acontece alguma coisa no carro, não que a gente responda, mas a gente orienta, não é, o usuário, coisas assim dantescas, né? Que para mim era um choque, né? Quando se trata de pessoas de uma faculdade, não é? Concluída, não é? E o camarada foi pegar o carro em Portugal, não é? Parece piada, mas não é piada, é sério, não é? Gerou processo. E o advogado mineiro, acho que era mineiro, não sei, agora não me lembro, mas o advogado colocou gasolina, não é? Quando é gasóleo, diesel, não é? Parece piada, mas é brasileiro, não é português, é brasileiro. E o colocou, o que aconteceu? Bloqueou, né? O motor travou. Isso eu me lembro, logo no começo, fiquei chocado com essa realidade. Aí o cara pedia, estou com a família, tenho pequenos aqui, estou parando na estrada. Ele que foi o culpado. Ainda queria processar todo mundo. Queria botar a culpa. Processar todo mundo. Mas acontece coisas assim, parece piada, mas é verdade. Mas o que o Oswaldo está colocando é que essas locadoras, talvez comparado com o hotel... Isso, a gente estava falando de hotéis da Accor, hotéis excelentes da Accor, como Mercury ou Novotel, mas são você tem um standard. Você espera uma certa... Aqui, vai no mundo todo. O pessoal diz que se você não abre a janela, você não sabe em que país você está. É verdade. Então, nas locadoras é parecido. Você tem umas locadoras mais standard, então esse SUV vai ser parecido com o da Hertz, da Alamo, são relativamente parecidos. Ou seja, o gerenciamento de expectativa que a gente tem que fazer com o cliente é que ele também saiba que certos serviços ele vai ter que resolver sozinho. Então, se o carro tem uma pane, normalmente os carros não deveriam ter pane. Agora os carros estão ficando um pouco mais velhos por conta dessa situação. Mas, se existe a pane, você tem que ligar no serviço de assistência e pedir para que o carro seja reparado. Mas às vezes o cara está no país e não tem o domínio da língua. Ele está na Alemanha e ele liga para lá e o cara do outro lado fala em alemão. Sim. Tem a multilínguas, não é?
E aí ele, como é que se entende? Então, difícil. Para isso, a gente tem, da mesma forma, tem hotéis boutique, ou hotéis de marca mais nobre, e aí você tem um atendimento mais sofisticado. Então, às vezes pode ser que um cliente queira um Ferrari ou um carro de uma marca nobre, mas às vezes ele quer uma Suburban que seja a garantia, que seja uma Suburban preta, porque ele quer esse carro, porque ele está acostumado com esse carro. Então, para isso, a gente tem até locadoras que a gente sequenciou no Brasil, no mundo inteiro, e a gente só trabalha com empresas de dono, e a gente só trabalha com quem a gente confia. Então, ali a gente é bastante exigente, porque às vezes é o principal PIB da agência, o melhor cliente da agência, a gente não pode de nenhuma forma correr um risco de um serviço não funcionar. Então esse é um negócio com ticket muito mais alto, muitas vezes muito rentável para a agência, mas é a forma como o cliente aí é tailor-made, né? É feito sob medida, entregue lá no hotel. E nesse segmento a gente tem um carro. Market share de 70%, 80%. Então. Bom, para a gente encerrar, uma outra história curiosa, além do advogado do Gasoil, conta para a gente alguma passagem curiosa ou pitoresca. Tem muitas, né? Puxa vida, essa do... Ultimamente tem acontecido muitos desse tipo. Não, mas eu vou te dar um exemplo. Eu comprei um carro há uns anos atrás, mas é comigo mesmo, é autogozação. Não é? Para ver como as coisas. Era uma BMW GT Turismo, não é? E eu mandei blindar, e depois na revisão da blindagem, a primeira revisão, veio a plataforma, né? Levou lá de casa, não é? E quando voltou, eu abri o porta-mala, que eu não sou detalhista, assim, vou lá não é? Eu falei, puxa, espera um pouco. Faltou o pneu aqui, cadê o pneu? Não é? Cadê o step? Cadê o step? E o cara da plataforma falou, nossa, o senhor tem razão, acho que ficou lá na blindadora, não é? Vamos ligar lá imediatamente. Falei, olha, o seu modelo não tem step, o seu pneu, mesmo furado, ele anda não sei quantos quilômetros, não é? Mas isso acontece, você vê, não aconteceu comigo há uns anos atrás. Hoje eu não aconteceria mais porque eu absorvi o conhecimento, né? Mas é interessante, um agente de viagem falou exatamente isso. Como vocês não avisam que o carro não vai ter step? Mas aqui, inúmeros carros na Europa saem sem step, porque é mais caro você ter um step e é mais fácil ter uma pane do que ter um pneu furado. Então, os pneus quase não têm situação. E quando fura, você liga no serviço de assistência e é atendido. Mas isso acontece com regularidade, por isso que é importante prever os problemas que podem acontecer e preparar o agente de viagem, porque ele está na linha de confiança do cliente. Mas a locação é um conjunto de detalhes. Sim. Né? Parece uma coisa muito simples à primeira vista, né? A operação, mas não é. Não é? É tanto o agente de viagem como o usuário, mas eles demandam uma quantidade de pequenas coisas, que é o carrinho do bebê, que tem que ser nesse formato, nessa segurança, não é? E a quantidade de malas, dependendo do carro, eu alugo um carro esportivo e tenho uma família, 4, 5 pessoas, como é que... É incompatível, totalmente incompatível. Como é que você vai? E acontece, essas coisas acontecem toda hora. Ou quando você aluga na Europa, que você tem que circular para alguns países, aí você tem restrições territoriais, que é bom saber para onde vai. A europeia tem outra legislação. Exato. Bom, como vocês viram, essa parceria tem tudo para dar certo, e dá certo há muitos anos, porque são duas pessoas super complementares. Você vê que um complementa o que o outro está falando, não existe nenhum tipo de vaidade que interfere entre os dois. É isso que todo empreendedor deveria buscar quando vai fazer uma sociedade. Então, eu agradeço muito vocês dois. Muito obrigado. Oscar, muito Oswaldo. obrigado. E a gente fica por aqui e fique ligado aqui em Money Report.